Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos dar aqui continuidade aos nossos estudos de geometria analítica. Nós vamos falar aqui hoje sobre reta, a equação geral e casos particulares. O nosso livro-texto é o livro do GeoCiesi, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3 do ensino médio. Reta, equação geral. Considere a reta R abaixo que passa pelos pontos A, B, C, D e E. Bom, então aqui eu tenho uma figura aqui, né? Que é um plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y. Tem aqui uma reta R na cor vermelha. E sobre essa reta eu tenho aqui pontos A, B, C, D e E. Você pode perceber aqui, ó, que uma vez que esses pontos eles pertencem à reta R, esses pontos eles estão alinhados, porque eles estão, na verdade, sobre a reta R. Uma vez que esses pontos aqui estão no plano cartesiano, eu sei que cada um desses pontos eles vão possuir coordenadas x e y. Então, na verdade, o que eu vou fazer agora aqui, ó, é analisar cada um desses pontos e determinar aqui a coordenada de cada um. Então, você vai ver que o ponto A aqui, ó, ele possui abscissa -4 e ordenada -3. O ponto B possui abscissa -2 e ordenada -2. O ponto C está sobre o eixo X, ele vai ter abscissa 2 e ordenada 0. O ponto D, ele possui abscissa 6 e ordenada 2. E o ponto E possui abscissa 8 e ordenada 3. O que eu quero fazer aqui agora, ó, é determinar qual é a equação dessa reta R, tá? E para eu determinar qual é a equação dessa reta R, eu vou fazer aqui o seguinte raciocínio. Eu vou pegar um ponto P, tá, ó, que é um ponto genérico XY, que também vai pertencer à reta R. Então, você vai perceber aqui, ó, que uma vez que eu estou falando que o meu ponto P pertence à reta R, se eu pegar esse ponto P aqui, ó, e começar a deslocar esse ponto P sobre a reta R, ele vai continuar aqui, ó, tendo valor de abscissa e vai continuar aqui tendo valor de ordenada. Agora é lógico, quando eu movimentar esse ponto P aqui, ó, você vai ver que a abscissa e a ordenada, na verdade, vai alterar os valores, porque vai depender da localização que ele se encontra aqui, na verdade, no plano cartesiano. Mas uma vez que eu movimento aqui esse ponto P, você vai perceber que os pontos A, B, C, D, E agora o ponto P, eles vão estar, na verdade, alinhados, porque todos eles aqui, ó, pertencem, na verdade, à reta R. Bom, então o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui os meus pontos A, B, C, D e E alinhados, que estão sobre a mesma reta. Percebo, ó, que se eu movimentar aqui o meu ponto A, você vai ver que a reta, na verdade, movimenta, e os pontos A, B, C, D e E, eles, na verdade, continuam sobre a mesma reta R, tá? Então, agora eu vou fixar aqui o meu ponto aqui, ó, do jeito aqui que estava, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Quando eu pego agora aqui, ó, um ponto P sobre a reta R, você vai ver que quando eu desloco esse ponto P aqui, ó, ele continua tendo o valor de x e y, e uma vez que ele está sobre a reta R, todos esses pontos, na verdade, eles estão alinhados. Então, é importante que você perceba aqui que, independente de qual posição que eu coloco, na verdade, o meu ponto P, desde que ele esteja sobre a reta R,
esses pontos A, B, C, D, P e E, eles vão, na verdade, estar aqui alinhados. Ou seja, qualquer ponto da reta R com o ponto P, eles vão estar, na verdade, alinhados. Isso que é importante aqui você perceber, ok? Bom, então, uma vez que eu percebi que esses pontos estão alinhados, eu vou fazer agora aqui o seguinte, ó. Da nossa aula passada, nós vimos que a condição de alinhamento de 3 pontos A, B e C é dada pelo determinante desses 3 pontos sendo igual a 0. Ou seja, se esse determinante é igual a 0, eu tenho a garantia que os pontos A, B e C, eles estão, na verdade, alinhados. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o meu ponto genérico P, que é dado aqui nas variáveis x e y, e outros 2 pontos quaisquer. Então, uma vez aqui, o que eu tenho aqui, 3 pontos alinhados, eu tenho a garantia que esse determinante aqui vai ser igual a 0. Então, a brincadeira aqui que eu vou fazer é o seguinte, ó. Obrigatoriamente, eu vou pegar o ponto P, que é um ponto genérico, e como aqui eu tenho que ter um total aqui de 3 pontos, eu vou pegar 2 pontos aqui quaisquer. E como esses pontos estão alinhados, eu tenho a certeza, a garantia de que esse determinante aqui tem que dar igual a 0. Então, aqui é o seguinte, ó, vou pegar o ponto P e vou escolher agora aqui 2 pontos para ele ter um total aqui de 3 pontos. E vou fazer com que o determinante seja igual a 0. Então, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. Vou pegar aqui o meu ponto P e, por exemplo, aqui, ó, aqui é arbitrário, tá? Eu vou escolher aqui o meu ponto A e vou escolher, por exemplo, aqui o meu ponto B. Agora eu vou pegar aqui, ó, as coordenadas desses 3 pontos e vou substituir aqui nesse determinante. Aí eu tenho que lembrar aqui, ó, que a primeira coluna aqui, ó, é os valores das abscissas. A segunda coluna são os valores das ordenadas. E aqui, na verdade, eu vou completar com 1, tá? Então, agora aqui, ó, não importa qual que é a ordem que você vai colocar, ok? Então, agora aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui o ponto A, ó, x de A, y de A. Então, aqui vai ficar, ó, menos 4 e menos 3, 1. Vou pegar agora aqui, ó, x de B, y de B, que vai ser menos 2 e menos 2. Vou completar aqui com 1. E agora aqui eu vou pegar o meu ponto P. Eu vou chamar aqui de x, y e 1. E vou calcular aqui esse determinante, fazendo com que ele aqui seja igual a 0. Agora aqui eu vou resolver um determinante aqui de ordem 3. Aí você fica à vontade. Copia as 2 primeiras colunas aqui, ó, e faz do jeito aqui que você está acostumado, tá? Eu vou fazer aqui da seguinte maneira, ó. Vou multiplicar a diagonal aqui, principal. Vamos dar a cor da caneta aqui, ó, para ver se facilita para a gente. Então, vou multiplicar aqui a diagonal principal, ó. Menos 4 vezes menos 2 vezes 1. Essa continha minha aqui vai dar 8, ó. Mas, pego agora aqui 3 elementos, ó. Aqui eu peguei 2, eu pego mais uma aqui, ó. Menos 3 vezes 1, menos 3 vezes x, menos 3x. Mais, pego 3 elementos aqui agora, ó. Peguei 1, pego aqui, na verdade, mais 2. 1 vezes menos 2 vezes y, eu vou ter um total aqui, na verdade, de menos 2y. Agora que eu já utilizei a diagonal principal, eu vou utilizar, na verdade, agora aqui a diagonal secundária, tá? Ó, vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes menos 2 vezes x, menos 2x. Como eu estou utilizando aqui a diagonal secundária, vai ficar menos 2x, menos. Pego agora aqui 3 elementos, ó. Peguei aqui 2, pego mais uma aqui, ó. Menos 3 vezes menos 2
6 vezes 1, 6. Então, aqui vai ficar menos 6, ó. Menos, pego aqui 3 elementos. Aqui eu peguei 1, pego aqui mais 2, ó. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes y, menos 4y. Essa continha minha aqui tem que dar exatamente igual a zero. O que eu vou fazer agora aqui é você juntar aqui os termos que são comuns. Então, aqui vai ficar, ó, 8 menos 3x menos 2y mais 2x. Aqui vai ficar menos 6 mais 4y, que é igual a zero. Bom, agora, ó, juntando os termos que são comuns, menos 3x com mais 2x, menos x. Vou pegar agora aqui y, ó, menos 2y com mais 4y, mais 2y. E vou pegar agora aqui os termos independentes. 8 com menos 6, aqui eu vou obter mais 2, que é igual a zero. Então, cheguei aqui nessa equação. Se eu chegar agora aqui, ó, e, por exemplo, multiplicar tudo isso aqui por menos 1, eu vou obter aqui, ó, x menos 2y menos 2, que é igual a zero. Tá? Representa, na verdade, aqui a mesma equação. Ok? Então, perceba aqui, ó, que eu utilizei o ponto A, o ponto B e utilizei aqui o ponto P. Tá? Ah, mas se eu quisesse, por exemplo, aqui utilizar outros pontos, poderia. Vamos fazer aqui mais um, ó. Então, vou pegar aqui uma outra possibilidade agora aqui, ó. Vou ainda continuar pegando o meu ponto P, só que agora, por exemplo, aqui, ó, vou pegar o ponto C e o ponto aqui D, tá? Então, agora eu vou colocar aqui no determinante, ó. Vai ficar aqui, ó, coluna aqui do X, ó. Então, vou colocar aqui, ó, vou começar com o ponto P. Vai ficar x, y, completo aqui com 1. O próximo ponto aqui agora, ó, eu vou pegar o ponto C. Então, aqui vai ficar 2, 0, 1. E agora o ponto D. 6, 2 e completo com 1. Determinante tem que ser igual a zero, porque esses 3 pontos aqui estão sobre a reta R e eles estão, então, alinhados. Agora aqui eu vou resolver o determinante, ó. X vezes 0 vezes 1 vai dar 0, mais y vezes 1, y vezes 6, 6y, mais 1 vezes 2 vezes 2, essa continha aqui vai dar 4. Agora eu vou utilizar aqui a diagonal secundária. Vou pegar aqui, ó, 6 vezes 0 vezes 1, então aqui menos, ó. 6 vezes 0, 0 vezes 1, 0. Menos 2 vezes y, 2 vezes 1, 2y. Menos x vezes 2 vezes 1, menos 2x. Essa continha aqui é igual a zero. Agora, ó, eu vou novamente aqui juntar os termos aqui que são comuns. Então, perceba aqui, ó, que eu tenho aqui apenas o menos 2x, tá? Depois aqui, ó, juntando aqui o y, ó, eu vou ter mais 6y com menos 2y, mais 4y. E o termo independente aqui, ó, o zero eu posso desconsiderar, vai sobrar para mim aqui mais 4, que é igual a zero. Então, aqui tem aqui a minha equação. Bom, posso também aqui, se eu quiser, ó, multiplicar por menos 1. E aí eu vou obter aqui, ó, 2x menos 4y menos 4, que é igual a zero. Aí você vai perceber agora aqui o seguinte, ó, tá? Essas duas equações aqui, ó, são a mesma, tá? E aí, se você comparar aqui, ó, o resultado quando eu utilizei o ponto P com o ponto AB, você vai achar que está diferente do ponto P quando eu usei CD. Então, perceba aqui, ó, o seguinte, ó, quando eu tenho o ponto P com o ponto AB, eu obtive, na verdade, aqui essa equação, tá?
E quando eu tenho aqui o ponto P com o ponto CD, eu obtive, na verdade, aqui essa outra equação. Essas duas equações aqui, ó, elas são chamadas de equações equivalentes. Ou seja, elas representam a mesma reta. Então, você tem que tomar cuidado o seguinte, ó. Quando você muda o ponto, tal, você pode obter equação diferente, porém, essas equações, na verdade, vão representar a mesma reta, tá? Elas são consideradas aqui equações equivalentes. Tanto é que se eu chegar, por exemplo, aqui, ó, e dividir toda essa minha aqui, ó, equação, tanto a primeira quanto a segunda, por 2, nós vamos voltar aqui exatamente aqui no primeiro caso. Então, toma muito cuidado com isso. Se você utilizar pontos diferentes, você vai obter equações diferentes. Porém, essas equações são consideradas equivalentes. Se elas são equivalentes, elas vão representar aqui, na verdade, a mesma reta. Ok? Bom, então, diante de tudo disso aqui que eu falei para você, você tem que guardar aqui o seguinte, ó. A toda a reta R do plano cartesiano está associado pelo menos uma equação do tipo ax mais by mais c igual a 0, em que A, B e C são números reais, com A e B não nulos simultaneamente, e x e y são as coordenadas de um ponto P, x, y, genérico da reta R. Então, na verdade, ó, a toda a reta R do plano cartesiano, você pode associar uma equação do tipo ax mais by mais c igual a 0, que é chamado para mim aqui de equação geral da reta. É muito comum, ó, a gente representar a equação geral da reta na forma ax mais by mais c igual a 0, colocando o nome para ela aqui, por exemplo, de reta S. Desculpa, de reta R. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser representar uma reta S, eu coloco aqui, ó, o nome da reta, tá? Geralmente uma letra minúscula, 2 pontos, e escrevo, ó, ax mais by mais c igual a 0. Então, uma letra minúscula do alfabeto que antecede, tá, a equação geral da reta é para simbolizar, na verdade, aqui qual é o nome que você, na verdade, associou à sua reta. Então, como é que você faz aqui, então, para obter a equação geral da reta? Você precisa, na verdade, de 2 pontos. Ou seja, por 2 pontos, nós temos, na verdade, aqui uma única reta. Então, se eu chamar aqui, ó, esse ponto A e esse ponto aqui de B, você vai pegar aqui um ponto P genérico, e aí você vai calcular o determinante desses 3 pontos, fazendo com que o determinante seja igual a 0. Então, aqui, ó, as coordenadas do ponto P, ele é genérico, é x e y. O ponto A, você vai chamar de x1 e y1. O ponto B, você vai chamar de x2 e y2. Então, para você calcular a equação geral da reta, você só precisa de ter 2 pontos. Eu vou chamar aqui de ponto A e de ponto B. E aí você vai calcular esse determinante aqui igualando a 0. Ok? Uma observação aqui que eu trago para você é quando você for calcular aqui, por exemplo, ó, a interseção da reta com os eixos coordenados. Eixos coordenados nada mais é do que o eixo x e o eixo y. Então, quando você quer calcular aqui, ó, a interseção da reta com os eixos coordenados, você quer descobrir, na verdade, qual é a interseção da reta com os eixos x e y. E aí basta você fazer o seguinte, ó, para você encontrar onde a reta vai cortar o eixo x, basta você atribuir valor para y igual a 0. E para você descobrir aonde a reta vai cortar o eixo y, basta você atribuir valor para x igual a 0. Tá?
Então, por exemplo, aqui, ó, na nossa reta R, que nós resolvemos aqui anteriormente, ó, vou pegar aqui, ó, x menos 2y menos 2 igual a zero. X menos 2y menos 2 igual a zero. Para eu descobrir aqui, ó, aonde que ela vai cortar o eixo x, basta eu fazer que o meu y aqui igual a zero. Então, substituindo aqui, ó, vai ficar x menos 2 que multiplica zero, menos 2, que é igual a zero. 2 vezes 0 vai dar 0, 2 negativo, vai para o segundo membro positivo. Então, daqui eu vou ter x aqui igual a 2. Ó. De forma análoga, para eu descobrir aonde que ela vai cortar o eixo y, basta agora que eu atribuir x igual a 0. Se eu atribuir aqui x igual a 0, vai ficar aqui em cima, aqui, ó, 0 menos 2y menos 2 igual a 0. Passo 2 para o lado do segundo membro positivo. Aqui vai ficar menos 2y é igual a 2. Multiplicando aqui por menos 1 e isolando y, nós vamos obter aqui que o meu y aqui vai valer menos 1. Então, eu vou encontrar aqui, ó, que ela vai cortar o eixo x, tá? No ponto 2 e 0, e vai cortar o eixo y exatamente no ponto 0 e menos 1. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, seria uma situação, por exemplo, desse tipo aqui, ó, tá fora de escala, tá? Esse pontinho aqui, ó, estou supondo que é o 2 e 0, e esse pontinho aqui embaixo aqui vai ser o 0 e menos 1. Espero que você tenha acompanhado aqui. Eu falei para você aqui até o momento. Casos particulares. Se um dos coeficientes da equação geral de uma reta ax mais by mais c igual a 0 é igual a 0, a reta apresenta uma propriedade especial. Ou seja, aqui, ó, eu tenho aqui a equação geral da reta. Agora, se o meu A for igual a 0, ou então o meu B foi igual a 0, ou então o meu C foi igual a 0, ou seja, se um desses coeficientes da equação for 0, nós vamos ter aqui alguns casos especiais. Então, eu vou ter que analisar aqui 3 situações. O caso que o A é igual a 0, o caso que o B é igual a 0 e o caso aqui que o C é igual a 0. Ou seja, o que vai acontecer com a minha reta? Bom, então aqui, ó, nós estamos aqui no nosso GeoGebra. Eu quero fazer aqui a equação geral da reta, que eu mostrei para você, que é dado aqui por essa equação, tá? Então, o que está acontecendo então aqui? Olha, eu vou ter que atribuir valores para A, B e C. Eu criei aqui, ó, 3 controles deslizantes, A, B e C, onde eu vou aqui variar aqui esses valores, tá? Então, perceba aqui o seguinte, ó, quando A é 1, vai ficar aqui, ó, 1x, quando B é 1, vai ficar 1y, e quando C é 1, aqui vai ficar 1, ok? E aí, nesse caso, eu vou ter que ir exatamente aqui essa equação da reta que eu acabei de falar para você, tá? Bom, vamos colocar agora aqui, ó, o meu B igual a menos 2. E eu vou colocar aqui o meu C também igual a menos 2, tá? Então, você vai perceber aqui o seguinte, ó, que quando eu começo aqui a alterar o valor de A, B e C, a minha reta altera. E por que eu coloquei aqui o meu A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 2? Para mostrar para você que essa reta realmente corta o eixo Y no ponto 0, menos 1, e corta aqui, na verdade, o meu eixo X no ponto 0 e 2, que são, na verdade, aqui a interseção da reta R com os eixos coordenados, tá? Bom, então agora aqui, voltando aqui para a nossa situação inicial, onde o A é igual a 1, B igual a 1, e o meu C também é igual a 1, nós vamos agora aqui analisar a situação.
o que acontece quando cada um aqui desses termos, desses coeficientes, é igual a zero. Então, aqui perceba o seguinte, ó. Quando eu faço meu A igual a zero, você vai ver que eu tenho aqui uma reta paralela ao eixo X. Então, eu posso movimentar agora aqui, ó, qualquer um dos valores do A, do B e do C, e você vai ver que eu sempre aqui, na verdade, vou ter aqui uma reta paralela ao eixo X. Então, guarda isso aí, ó. Sempre que o seu A for igual a zero, você vai ter uma reta paralela ao eixo X. Agora eu vou voltar aqui o meu A para o valor dele normal, que eu tinha, e vou fazer agora aqui o meu B igual a zero. E aí você vai ver aqui agora uma situação. Quando o meu B é igual a zero, a minha reta R, ela é paralela ao eixo Y, ou seja, ela vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo X. Em outras palavras, ela é perpendicular ao eixo X. E aí você pode movimentar aqui o C e o A, que você vai ver que ela é perpendicular ao eixo X. Ou seja, B igual a zero, eu tenho uma reta aqui paralela ao eixo Y. Vou voltar agora aqui o meu B para o valor dele aqui igual a 1. O A também eu vou voltar aqui para o valor igual a 1. E aí falta mostrar para você agora aqui o que acontece quando o meu C é igual a zero. Quando o meu C é igual a zero, esse C ele é chamado de termo independente. É o termo que não tem o X e nem tem o Y. Então, quando o C vale zero, a sua reta vai passar pela origem. Posso mudar aqui o valor de A agora, ó, que você vai ver que a sua reta continua passando pela origem. O mesmo acontece aqui com B, tá? Então, guarda isso aí, ó. Quando A for igual a zero, você tem uma reta paralela ao eixo X. Quando B é igual a zero, você tem uma reta paralela ao eixo Y. E quando C for zero, você tem uma reta, na verdade, que vai passar pela origem. Espero que essa animação aqui tenha te ajudado a acompanhar o que acontece aqui com cada um desses coeficientes, com as suas variações. Bom, então feita aqui a nossa análise, eu deixo aqui para você então as anotações. Quando A é igual a zero, a reta não terá o termo em X, ou seja, a reta é paralela ao eixo X. Em outras palavras, coloca o A igual a zero aqui, ó, vai ficar 0 vezes X mais BY mais C igual a zero. O termo em X desaparece. Aí, na verdade, você vai ter aqui, ó, que BY é igual a menos C, isolando aqui o Y, menos C sobre B. Então, você vai ter uma reta aqui que é paralela ao eixo X, tá? No caso, quando o B for zero, você vai substituir aqui agora o B igual a zero, ó. Então, vai obter aqui, ó, AX mais 0 que multiplica Y, mais C, que é igual a zero. 0 vezes Y vai dar zero. E aí, isolando o X aqui, ó, AX é igual a menos C. E aí, você vai ter que o seu X aqui, ó, é menos C dividido por A. Ou seja, você vai ter uma reta paralela ao eixo Y, tá? Aqui no caso, A igual a zero, você tem aqui uma reta constante, horizontal, B igual a zero, você tem uma reta vertical. E no caso onde o C é igual a zero, se você substituir aqui agora, ó, você vai ter que AX mais BY mais zero igual a zero. Em outras palavras, você vai ter AX mais BY igual a zero. Como aqui não tem o termo independente, você vai ter uma reta aqui que passa pela origem. Bom, espero que você tenha acompanhado aqui o conteúdo que eu te apresentei. Nos nossos próximos vídeos, eu vou estar resolvendo com você aqui uma série de exercícios, de exemplos
do tema aqui que foi abordado na aula de hoje. Desejo aí a você bons estudos, fique com Deus, até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.